a preocupação de um pastor, o ataque de um inimigo e a perseverança da fé. Hoje a gente vai analisar como um único versículo nos revela tanto sobre a batalha espiritual que, olha, todos nós enfrentamos. Paz e graça do Senhor Jesus a todos. Bem-vindos ao canal da IBD da Assembleia de Deus Madureira de São Miguel do Araguaia, Goiás. Que bom ter vocês com a gente de novo. Hoje vamos mergulhar num tema que é central para a nossa fé, baseado na lição dessa semana. Vamos falar sobre a tentação e o cuidado que devemos ter uns com os outros, e tudo isso partindo de um único, mas muito poderoso versículo. Então, o nosso ponto de partida é a lição 4. Ela já chega nos colocando de frente com uma realidade que todo seguidor de Cristo conhece bem, né? A constante batalha contra a tentação. Dá uma olhada aí no tema da semana. Ele já nos chama para uma reflexão bem profunda, não é mesmo? É um convite para a gente entender melhor as batalhas que enfrentamos e, o que é mais importante, como podemos perseverar e sair mais forte de tudo isso. E a lição já começa com uma verdade que, sinceramente, é libertadora. Enfrentar tentações não é sinal de fraqueza, pessoal. Pelo contrário, é uma parte esperada, sabe? Faz parte do pacote da nossa caminhada com Cristo. É como se fosse o nosso campo de treinamento da fé. Bom, com essa base bem estabelecida, surge a pergunta que vai guiar a nossa conversa. O que a leitura complementar de terça-feira, que é o nosso foco principal hoje, pode nos ensinar sobre essa realidade? Como é que ela aprofunda o nosso entendimento? E a resposta, gente, nos leva direto para o coração pastoral do apóstolo Paulo. Vamos dar uma olhada de perto na preocupação genuína que ele tinha com os novos convertidos lá da igreja de Tessalônica. E aqui está o versículo que a gente vai desvendar. Tenta imaginar a angústia de Paulo. Ele está longe e envia Timóteo não por uma formalidade, mas movido por um receio profundo. Ele tinha medo que todo aquele investimento de amor, de ensino, de discipulado, que tudo isso se perdesse por causa da ação do tentador. Essa preocupação do Paulo não era um medo qualquer, não. Ela revela as várias camadas do cuidado de um pastor. Um desejo real de ver a fé dos irmãos ficar mais forte, o medo de que o adversário minasse o trabalho do evangelho e, acima de tudo, a certeza de que a igreja só fica de pé de verdade quando seus membros perseveram juntos. E perceba que Paulo não fala de uma ameaça vaga, não. Ele menciona um agente bem específico. Então, a gente precisa entender quem é esse tentador e por que ele representa um perigo tão real para a obra de Deus. A leitura aqui é bem direta, sem rodeios. O termo "o tentador" é uma referência clara a Satanás. Ele é identificado como o principal adversário, aquele que trabalha ativamente para minar a fé dos discípulos de Cristo. E olha, é super importante a gente entender a estratégia do inimigo. O objetivo dele não é só causar um deslize moral aqui, outro ali. Não, o objetivo final é muito maior. É anular o avanço do evangelho, tornar o trabalho inútil e abalar a própria estrutura da fé que foi plantada. Ok, o adversário tem um objetivo claro. A pergunta que fica pra gente é: e qual é a nossa resposta? Como é que nós, como discípulos hoje, podemos permanecer firmes diante desse tipo de ataque? A palavra nos dá um plano de ação bem claro. Primeiro passo, vigilância constante. Segundo, fortalecer nossa fé com oração e estudo da Escritura. E terceiro, que talvez seja o ponto mais ligado ao nosso texto de hoje, o cuidado mútuo. Assim como Paulo se preocupou, nós somos chamados a ser guardiões uns dos outros. Uma comunidade que se apoia é uma verdadeira fortaleza. E aqui vem a mensagem de esperança, que sustenta tudo isso. A vitória não vem da nossa própria força, não. Ela é um presente da graça de Deus, que se torna real em nós quando a gente escolhe perseverar em oração e vigilância. Então, como é que a gente pega tudo isso que conversamos e transforma em lições práticas para a nossa jornada hoje, no nosso dia a dia? Vamos destacar os pontos-chave para a gente não esquecer. Primeiro, tentação não é só uma ideia, é uma batalha espiritual real. Segundo, o cuidado e o apoio entre irmãos, como vimos em Paulo, é uma de nossas armas mais eficazes. Terceiro, a nossa fé é o alvo principal do inimigo. E por fim, a vitória não está em nunca ser tentado, mas em perseverar através da tentação. E para a gente fechar nossa reflexão, fica esta pergunta para a gente pensar durante a semana. Ao olhar para a nossa congregação, para os irmãos ao nosso redor, como podemos, individual e coletivamente, aplicar esse mesmo tipo de cuidado zeloso que Paulo demonstrou pelos Tessalonicenses? Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês.